O que é necessário para que a gente possa assumir o ministério, reconhecer o nosso chamado e poder servir a Deus com amor e excelência? Esse é o assunto da série Servindo e Liderando com Excelência e Amor, em nome de Jesus. Vem comigo. Queridos, quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, ele diz algo muito interessante, que é um texto que palpita dentro do coração de todos aqueles que almejam o ministério. Ele diz o seguinte: aquele que aspira, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, ele está dizendo que é muito bom que existam pessoas que desejam, que querem e que aspiram e que sintam esse desejo de poder aspirar e desejar o episcopado, ou seja, o ministério pastoral, a liderança, não é? Mas aí ele discorre sobre uma lista de características importantes na vida desta pessoa que aspira, e não somente isso, mas se nós olharmos a Bíblia toda, a exemplo de Eliseu, ele diz para Elias: Elias, o que eu quero de você é a porção dobrada do teu espírito. E Elias está dizendo para Eliseu: Eliseu, dura coisa você está pedindo. Porque o que Eliseu estava querendo, na verdade, era que quando Elias fosse assunto ao céu, como ele já havia anunciado, Eliseu, entre tantos estudantes e estagiários na escola de profeta de Elias, queria assumir o lugar profético de Elias. Então Elias diz: dura coisa pedis. É excelente almejar o ministério, mas é dura coisa. Nós precisamos ter muita consciência daquilo que nós estamos desejando e ter certeza que Deus está nos chamando. Nós podemos nos formar médicos, e para isso basta ter a disponibilidade, a oportunidade de se ingressar na faculdade de medicina, cursar, se formar, terminar, se especializar, fazer suas residências e dar continuidade na sua carreira. Podemos escolher ser advogado, e para isso basta cursar direito, fazer o exame da ordem, ser aprovado e continuar suas especializações, suas pós-graduações. Podemos escolher ser enfermeiro, engenheiro e tantas outras profissões. Mas ser um obreiro, ser um pastor, ser um líder espiritual, nem sempre somos nós que escolhemos. Na grande maioria das vezes é Deus que nos escolhe, e isso fala de chamado. Nem todas as pessoas foram chamadas para ser pastor, para ser um obreiro de excelência. Isso, ele vem trazendo sinais, e os sinais nem sempre é mostrado pelaquilo que nós externamos, mas muitas vezes reconhecido por aqueles que estão ao nosso redor. E nós precisamos entender que quando nós reconhecemos o nosso chamado, precisamos ouvir a voz do Senhor, quando ele fala com o profeta Elias, dizendo a Eliseu: dura coisa pedis. Quando Jesus chama os seus apóstolos, os seus discípulos, Pedro, Tiago, Mateus, Barnabé, Filipe, André e todos eles, ele diz: larga tudo, como disse para Pedro, larga tudo e segue-me. É uma abnegação, é realmente abrir mão de uma vida comum para poder viver o ministério. É abrir mão do comum para viver o sobrenatural. Não tem como aquele que quer servir a Deus administrar, se envolver com as coisas desse mundo e ao mesmo tempo se envolver com as coisas do reino, a esse ponto de assumir o episcopado. Então é importante nós entendermos que o episcopado, o ministério pastoral, é um chamado, e nós precisamos estar dispostos a abnegar da vida cotidiana, secular, em detrimento de poder servir ao Senhor. Podemos sim ser um pastor auxiliar, ser um pastor de departamento e continuar nossa vida secular, mas aquele que almeja realmente o ministério, que tem um chamado efetivo pastoral, de um obreiro efetivo, ele queima dentro do coração. E não só por palavras, por desejo, mas ele começa a sentir a necessidade de poder ter que abrir mão de tudo aquilo que está à sua volta.
E se a pessoa é casada, tem família, tudo isso vai testificando no coração da esposa, dos filhos, e toda a família vai entendendo que realmente um sacerdote está sendo levantado dentro daquela casa. O sacerdote no sentido amplo da coisa, no sentido episcopal, não no sacerdote familiar que todo homem é, tá ok? Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor, e eu tive que fazer algumas escolhas, e uma delas foi realmente abnegar da profissão, abnegar do mundo secular e me dedicar totalmente ao ministério. Correr certos riscos, entendendo e confiando ao Senhor. E claro, com toda a confirmação, na ocasião da minha ex-esposa, já que sou viúvo hoje, da minha ex-esposa, Deus testificando o coração dela, meus filhos reconhecendo, e hoje então vivo totalmente para o Senhor. Querido, é muito importante isso. Não basta só dizer que quer, nós precisamos realmente ter um coração de um bom pastor. Coração do bom pastor, ele está disposto a abnegar. Coração do pastor, ele está disposto a abrir mão. Coração do pastor está disposto a abrir mão de si, dos seus prazeres. O coração do bom pastor, ele está disposto a deixar de lado, às vezes, uma carreira, como deixou Mateus, que era um cobrador de impostos, como deixou Pedro, que era um empresário de pesca. Muitas vezes Deus vai nos chamar e vai nos fazer escolher, né? Então nós precisamos realmente entender isso. E o que eu penso sobre isso, quando eu vejo alguns irmãos aspirando o ministério, desejando, eu acho lindo isso, porque nós também somos inspirados como pastores a formar e inspirar outras pessoas também a ser pastores. Eu penso que a mais nobre função, mais nobre ofício na face dessa terra não é outro senão ser pastor. Ser presidente da república, ser um governador de estado, não se compara à nobre tarefa de ser um embaixador de Cristo nessa terra. Certa vez perguntaram para o Rick Warren, um grande pastor americano, por que ele não se candidatava, né? Já que ele fez a oração de posse do pastor na época, do presidente na época, Barack Obama. Na posse do Barack Obama, Rick Warren orou. Depois jornalistas perguntaram para ele, por que você não se candidata, já que você tem uma igreja tão expressiva, com tantas obras sociais, certamente há uma grande chance de você se candidatar. E a resposta dele foi, eu jamais rebaixaria o posto que Deus me colocou. Ou seja, maior nobreza na face dessa terra, de ofício, de função, é ser chamado para ser pastor. Podemos ser qualquer um profissional, desde que escolhemos a carreira que quisermos, como citei anteriormente. Mas ser um obreiro, ser um pastor, não somos nós que nos escolhemos, é o Senhor que escolhe. Quem é um obreiro não precisa se apresentar, Deus levanta, como fez com Davi. Jessé apresentou tantos dos seus filhos, achando que seria ele que o profeta Samuel ia escolher, mas esqueceu de Davi. Ele chegou a esquecer do pequeno Davi, ao ponto de Samuel, profeta, o juiz, dizer, olha, mas não tem mais ninguém, porque Deus não está testificando em nenhum desses. Então Jessé fala, e tem um ainda, o pequeno Davi que está pastoreando ovelhas, então traz ele aqui. Então o pequeno Davi, que não se apresentou, foi aquele que foi escolhido. Aquele que muito se apresenta, nem sempre está qualificado para a unção. É Deus que levanta, é Deus que põe de pé, é Deus que qualifica e é Deus que coloca e queima o coração do homem, da esposa e da família, a nobre tarefa de ser um pastor abnegado de toda a vida para se dedicar totalmente ao ministério. E para isso eu gosto de pensar em algo que Deus pôs no meu coração, que é a sigla DDR, disposição, disponibilidade e resposta. A disposição é o eis-me aqui. O eis-me aqui não só com palavras, o eis-me aqui se apresentando,
chegando mais cedo. Se eu quero ser um pastor, tem que viver dentro da igreja. Sou o primeiro a chegar, muitas vezes o último a sair, não falto em reuniões, estou presente em tudo, muitas vezes abro mão de algumas coisas para poder estar. Claro, nós não estamos falando de negligenciar família, estamos falando de prioridades, disposição, depois a disponibilidade. Ele tem tempo para o ministério, porque ser pastor exige demais. Alguns acreditam que pastorear é só pregar nos cultos da igreja, sejam 2 ou 3 na semana. Pastorear é uma vida diária, de oração, de leitura, de intimidade com Deus, de visita, de cuidado, de resolver problemas, de estar perto do rebanho, de ter cheiro de ovelha, de viver dentro da igreja, de resolver tantos assuntos. É o tempo inteiro, o celular não para, 24 horas ligados, né? Então a disponibilidade, eu tenho ou terei disponibilidade, tempo para exercer essa nobreza de ser pastor, ao ponto de Pedro, Mateus e tantos outros abnegar de toda a sua vida para seguir e se dedicar totalmente ao ministério. E depois, resposta: D, disposição, outro D, disponibilidade, e o R, de respostas, DDR, disposição, disponibilidade e a resposta. A resposta nem sempre é dada com palavras. Muitas pessoas dizem, falam bonito, que quer, que deseja, que almeja, que até tem uma boa palavra, que até faz alguma coisa, mas na sua vida prática deixa a desejar. Se você olhar para Eliseu, você vai ver um grande exemplo de um homem que seguiu Elias. Aonde Elias estava, ele estava junto. Muitas vezes Elias disse: fique aqui. Ele diz: não vou, Senhor, eu estou contigo. Os discípulos de Jesus seguiam Jesus de perto. Seguiam Jesus de perto. Se você almeja o ministério, você deve caminhar tão perto do seu pastor, como faziam aqueles que almejavam ser um rabino. A Bíblia diz que eles chegavam a ilustrar como que o desejo de que suas roupas fossem sujas com a poeira da sandália do seu discipulador, de tão perto, de tão seguindo de perto que ele estivesse, nas ruas empoeiradas de Jerusalém, a areia, o pó daquelas terras sujavam as suas roupas. Nós precisamos aprender que servir e querer não é o suficiente, mas nós temos que apresentar o DDR. Isso vale para qualquer liderança, qualquer ministério. Estou falando aqui em servir em amor e excelência, liderar e servir em excelência, liderar e servir em excelência. Se você é um liderado, você deve caminhar perto do seu líder, testificar com aquilo que ele te ensina, andar perto dele, ter comunhão com ele, nunca achar que você é sobre ele, que você pensa melhor que ele, mas se submeter, se colocar debaixo, encontrar respostas para aquilo que ele está fazendo, responder à altura, dar satisfação, responder. Tem muitos liderados que não querem nem responder ao seu líder, nem responder, nem testificar daquilo que ele está ensinando, nem testificar de um amém, olha, é tão difícil, mas nos bastidores diz: eu quero ser um líder também, quero ser um voluntário, quero ser um líder de ministério, quero ser um pastor. Não basta dizer, tem que responder. A resposta que você dá à sua disposição vai dizer realmente se você está preparado para o ministério. A resposta que você dá à sua disponibilidade vai responder quais são as suas prioridades, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, realmente servir em amor, se dedicar, abnegar. É uma vida de abnegação. Eu deixo de viver para mim para viver para Cristo. É algo muito profundo. Liderar e servir em excelência é fazer o que nós temos e podemos fazer de melhor, respondendo à altura da nossa liderança, dando satisfação à nossa liderança, respondendo aos nossos líderes, tendo sempre alguém que nos ensine. É muito comum ver pessoas que têm ainda um nível de orgulho lá em cima, achando que poderia fazer melhor que o seu líder. Muitas vezes cochicha por fora, não sabe o que está fazendo. Se fosse eu, fazia diferente. Esse é o tipo de argumento de alguém que ainda não está preparado para assumir posição de liderança. Todos têm um argumento de que talvez poderia fazer melhor,
Mas, se não é você que está na posição de líder, que você então apoie a sua liderança. Só não apoie a sua liderança em uma condição, escute-me por favor, a não ser que o seu líder esteja te conduzindo ou te induzindo ao pecado. Caso contrário, apoie a sua liderança, caminhe com a sua liderança, aprenda o ritmo da sua liderança, marche de acordo com o ritmo da sua liderança, lidere junto com ele, aprenda com ele, se submeta a ele. E um dia, quando você estiver na posição de líder, de pastor, de obreiro, de líder de departamento, então sim, debaixo daquilo que você aprendeu e na palavra de Deus, na instrução do Espírito, você vai poder então colocar em prática tudo aquilo que você acredita que pode acrescentar no reino. Mas não seja omisso. A omissão é um dos maiores pecados. A omissão é um dos maiores pecados. A Bíblia diz: aquele que comigo não ajunta, espalha. Se nós não estamos contribuindo, de alguma forma estamos atrapalhando. Então o silêncio muitas vezes nunca é neutro, ele está dizendo alguma coisa. Quando eu fico em silêncio, as perguntas, as colocações do meu líder, eu estou dando direito ao meu líder a pensar e interpretar as respostas daquele silêncio que eu coloquei. Por exemplo, quando o líder coloca algo, pergunta algo, expõe algo, mas há um silêncio, o líder tem o direito de interpretar que aquela pessoa não gostou, não concordou, está rebelde. Mas pastor, ele não conhece. Claro que não conhece, não há manifestação de resposta. Tem que ter resposta, disposição, eis-me aqui, eu estou em tudo, eu apareço em tudo, eu estou presente, conta comigo para valer. A disponibilidade, o tempo de servir, o tempo de se dispor, o tempo de fazer, muitas vezes arrumar tempo de onde não tem. Queridos, disposição, disponibilidade e resposta. Aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja. Leia 1 Timóteo, capítulo 3, leia ali que você vai ver, vai estudar a história de Eliseu e de Elias. Lembra de Josué, que assumiu o cajado da mão de Moisés? Ah, como eu queria estar no lugar de Moisés. Mas vai ver o contexto. Josué foi quem deitava água na bacia para Moisés, servia Moisés, caminhava de perto. Se você quer ser um líder de excelência, gruda, cola, ande tão perto do seu líder, daquele que pode te promover, ao ponto de você se sujar com a poeira das sandálias do seu líder. Isso é um discipulado profundo. Venha e faça como eu faço. Não adianta você ficar nos bastidores achando que já aprendeu tudo, que já sabe tudo. Você nunca vai crescer, você nunca vai conseguir galgar, você nunca vai conseguir o reconhecimento da sua liderança. Liderar e servir com excelência está totalmente ligado a um coração humilde, coração de servo, de se dispor, de aprender, de reconhecer que seu líder é falho, que às vezes ele vai errar, que muitas vezes você acertaria no lugar dele, mas não é você que está no lugar dele. Então apoie, não apoie o erro, mas caminhe com ele, ajude a consertar, mostre, tenha humildade, se ponha debaixo, submeta, entre debaixo desse guarda-chuva de cobertura espiritual, para valer, de verdade, caminhe junto. Não é? As oportunidades vão surgir sempre para aqueles que estão mais perto da porta. Que o Senhor te abençoe, que nós possamos crescer, servir e amar cada um com excelência. Liderar e servir em amor. Liderar e servir com excelência. Só se torna um bom líder aquele que aprendeu a dominar a arte de ser um bom liderado. Se você aprendeu já a dominar a arte de ser um bom liderado, você está com o primeiro passo, você já adquiriu a primeira prerrogativa para ser um bom líder. Enquanto você é um liderado, ausente, aquém, sozinho, orgulhoso, que não dá respostas, está muito distante de ser um bom líder. Então que nós possamos aprender com Jesus, que foi o maior líder da história, e o que ele nos ensinou é para que a gente pegue nas nossas mãos, não diretamente a batuta, não diretamente o cajado, mas antes de liderar, possamos aprender com o maior líder da história, maior líder milenar da história, chamado Jesus Cristo, que a nossa liderança,
O sucesso da nossa liderança está em aprender a carregar em nossas mãos a toalha e a bacia para lavar os pés daqueles que estão inferiores. Liderar, liderança, do grego doulos, que significa o último remador. É aquele que rema, que faz força, que dá direção ao barco, mas é o que menos visto. É isso aí, que você possa se esconder atrás da glória do Senhor e que você possa dar crédito à sua liderança, se submeter, para de bater no peito. Se você não é o que estão te chamando para ser, se você não é aquilo que estão te intitulando, diga: eu ainda não sou, mas estou almejando para ser. Não assuma aquilo que você não é, mas espere o tempo de Deus. E então você não só será aquilo que gostaria de ser, mas Deus elevará o seu nível de uma forma tão poderosa, tão gloriosa, para a glória do Senhor. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, meu querido líder, e que você possa dar um feedback disso para nós, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Lembre-se, servindo e liderando com excelência. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra, almeja, mas também dura coisa pedis. Mas o Senhor é aquele que capacita e nos ensina o caminho da liderança de sucesso, que é submeter aquele que está sobre nós. Deus te abençoe e até o próximo vídeo da série Liderar e Servir em Amor. Paz, graça e prosperidade no seu coração.